Bom dia, meninos e meninas do segundo ano do ensino médio da Rede Lausanne de Ensino. Paz e bem, a paz de Jesus e o amor de Maria a todos. Bem, para algumas escolas eu já praticamente finalizei o A2, então, frente A, capítulo 2. E para outras escolas eu praticamente finalizei o B1. Então, o que nós vamos fazer agora? Esse recesso acabou, graças a Deus, exatamente antes da gente começar a orgânica. Eu vou passar para vocês agora a química orgânica, que é a química do carbono. Como nós falamos antes, essa química não está presente no material, então a gente vai dar extra, porque a nossa organização didática acha que é necessário vocês terem esse conteúdo no segundo ano, para apenas revê-lo e aprofundá-lo e agregá-lo no terceiro ano. Então vocês já vão chegar no terceiro ano com uma base boa relacionada a isso. Tranquilo? Vamos começar agora então com a graça de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre química orgânica. Química orgânica. Bem, a química orgânica ela é uma química diferente das outras. A química ela é quase que sempre relacionada às ciências exatas, sim ou não? Muito cálculo, muita dedução, muita linha de raciocínio. A química orgânica não. A química orgânica ela tem um foco diferente. A grosso modo a gente pode falar que a química orgânica é mais voltada para a decoreba. Sim, é mais voltada para a decoreba. Então, quem não gosta de nenhuma química, tem desculpa que é mais de ciências humanas. Se você for das ciências humanas, você vai ter que gostar dessa aqui, porque ela é pura decoreba, a química orgânica, tranquilo? Então, vamos começar aí, vamos falar um pouquinho da química orgânica. Bem, para a gente falar um pouco de química orgânica, a gente vai relembrar de toda a outra química, da química inorgânica, da fisicoquímica, e elas são todas elas correlacionadas, né? Uma coisa muito boa da química é que uma matéria ela é muito correlacionada com a outra. Não tem como você saber uma química individual, não. Sem saber, por exemplo, a química geral, a química inorgânica, você não vai saber muitas outras partes da química com toda certeza. Então, primeiro, nós vamos relembrar não, nós vamos conceituar. A química orgânica é a química do carbono. A química orgânica é a química do carbono, que estuda os compostos que contêm carbono. E normalmente os compostos que contêm carbono na sua estrutura são compostos orgânicos. Normalmente, não todos. Alguns compostos não contêm carbono na sua estrutura. Mentira! Alguns compostos contém carbono na sua estrutura, mas não são orgânicos. Repetindo, alguns compostos contêm carbono na sua estrutura, mas não são orgânicos. Se eles não são orgânicos, o que eles são? Eles são inorgânicos, não orgânicos. Quais são eles? Normalmente são os derivados de dois ácidos, comumente estudados por nós na química inorgânica: ácido carbônico e ácido cianídrico. Então vamos ver aqui quais são os compostos que contêm carbono, mas são inorgânicos. Quais são os compostos inorgânicos? Compostos inorgânicos que contêm carbono na sua estrutura. Bem, o ácido carbônico, o CO2, o CO, os carbonatos, ok? Carbonatos, CO3, 2 N, você tem que saber de cor isso aqui, sim ou não? Importantíssimo. Carbonato caiu simplesmente em todas as edições do Enem. Beleza. Agora também o ácido cianídrico, o HCN, e os cianetos. Estudamos a inorgânica, hidrácidos, sim ou não? Cianetos, ácido cianídrico, gases extremamente tóxicos, né, utilizados nas câmaras de execução. Beleza? Então esses
são compostos que contêm carbono na sua estrutura, mas são compostos inorgânicos. Tranquilo? Beleza, apagar então. Agora vamos falar um pouquinho dele, do principal, do carro-chefe da química orgânica, o átomo de carbono. Bem, aonde que o átomo de carbono está localizado? Bem, ele está localizado, se você pegar a tabela periódica, ele vai estar lá na família 4A, tem 4 elétrons na camada de valência, família 4A, 4 elétrons na camada de valência, família 4A, o grupo 14, família do carbono. Qual que é o número atômico dele? 6. Então, o carbono tem número atômico 6. Ele na tabela periódica, ele se encontra no seu estado fundamental, ou seja, eletricamente neutro. Bem, se ele tem 6 prótons, ele vai ter quantos elétrons? Se ele está neutro, ele tem que ter 6 elétrons. Tranquilo. Então vamos fazer a distribuição desses 6 elétrons. 1s2, 2s2, 2p2. Ok. Então ele tem 4 elétrons na camada de valência. Mas se a gente for observar de uma maneira mais aprofundada, que nós veremos o ano que vem, se Deus assim permitir, a gente vai ver que dessa maneira aqui, ele não faria 4 ligações, apesar de ter 4 elétrons na camada de valência. Nós vamos aprofundar o ano que vem, tranquilo? Mas o que eu gostaria que vocês soubessem, por enquanto, na segunda série do ensino médio, que esses orbitais presentes no nível P e no nível S, eles se juntam no espaço. Eles se juntam no espaço de tal maneira que formam apenas um tipo de orbital, que é o chamado híbrido. E de acordo com esse novo orbital, esses novos orbitais que formam esse híbrido, eles fazem as diferentes ligações do carbono. A gente para por aqui, só para você ter uma ideia. Mas vamos relembrar. Ele está na família 4A, 4 elétrons na camada de valência, então ele faz 4 ligações. Então por isso que se fala que o carbono ele é tetravalente. Ele consegue fazer 4 ligações químicas. E essas ligações podem ser, como nós já estudamos nas outras químicas, elas podem ser ligações simples, elas podem ser ligações duplas, elas podem ser ligações triplas. Então, como é que pode ser a ligação do carbono? Bem, pode simplesmente fazer 4 ligações simples. Essa estrutura aqui vocês já estudaram, quando estudaram geometria molecular. É o metano, né, a tetraédrico. Ele faz 4 ligações simples. Ele pode fazer uma ligação dupla e 2 ligações simples. Então está lá, ó, C dupla O, simples H, simples H. Uma dupla e 2 simples. Ou ele pode fazer uma tripla e uma simples, ou pode fazer 2 duplas. Beleza? Observem que em todos são 4 ligações químicas, sim ou não? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Todos 4 ligações, porque está aqui, ó, tetravalente, tranquilo? Mas para ele fazer essas ligações diferentes, moçada, esses subníveis S e P, os orbitais presentes nele se rearranjam no espaço de maneira diferente. Para fazer 4 ligações, esses subníveis se rearranjam no espaço fazendo um híbrido chamado sp3. Para fazer uma dupla e 2 simples, eles se arranjam no espaço fazendo um híbrido chamado sp2. E para fazer uma simples e uma tripla, ou 2 duplas, esse carbono é um híbrido sp. Ok? Então isso tem que decorar.
Carbono que tem hibridização sp3 faz 4 ligações simples. Carbono que tem o híbrido sp2, que faz a hibridização sp2. Uma dupla, duas simples. Carbono que faz uma tripla e uma simples, ou duas duplas, hibridização sp. Então, uma tripla mais uma simples, ou duas duplas. Ok? Beleza? É isso então. sp3, 4 ligações simples. sp2, uma dupla e duas simples. sp, uma tripla e uma simples ou duas duplas. O que eu tenho que fazer com isso, Fabiano? Não tem outra opção, meu menino. Você vai ter que decorar. Tranquilo? Beleza, vamos apagar aqui agora. Vamos treinar um pouquinho isso aqui, moçada, num composto orgânico maior. Bem, uma coisa muito importante nessa parte que as pessoas se perdem é no olho. Você tem que treinar o seu olho. Como é que você vai treinar o seu olho? Vou passar um composto orgânico aqui, daqui a pouco eu vou passar para vocês como é que você vai treinar o seu olho. Vamos ver esse composto orgânico aqui. Não. Está aqui o composto orgânico. Vamos observar aqui, sabe? Como é que nós vamos classificar os carbonos de acordo com a hibridização? Como é que nós vamos classificar os carbonos de acordo com a hibridização? Você vai focar o olho no carbono. Se você focar o olho em dois carbonos ou no carbono em outro elemento, você vai se perder. Foca no carbono que você está analisando e ver quantas ligações e que tipo de ligações estão saindo dele. Tranquilo? Então preste atenção aqui. Foca nesse carbono aqui, nele, olha só para ele. Está saindo quantas ligações e que tipo de ligações dele? Bem, desse carbono aqui está saindo 4 ligações simples, sim ou não? Foca para ele, olha só para ele. Está saindo quantas ligações? Uma simples para um lado, uma simples para cima, uma simples para o outro lado e uma simples para baixo. Então, focando apenas nele, você vai concluir que a hibridização dele é a hibridização sp3, porque ele faz 4 ligações simples. Tranquilo? Vamos focar nesse aqui. Olha só para ele e ver que tipo de ligação que está saindo dele. Olha só para ele. Foca nesse carbono. O que está saindo de ligação dele? Bem, está saindo uma simples para a direita, está saindo uma dupla para cima e está saindo uma simples para a esquerda, ok? Bem, então ele está fazendo uma dupla e duas simples. Se ele está fazendo uma dupla e duas simples, ele faz que tipo de hibridização? sp2. Esse aqui, moçada, 4 ligações simples. 1, 2, 3, 4. sp3. Agora vamos focar nesse aqui. Esse aqui está fazendo que tipo de ligação? Bem, está saindo uma tripla para a direita e está saindo uma simples para a esquerda. Uma tripla e uma simples, que híbrido que é? sp. Esse aqui, mesma coisa. Está saindo dele o quê?
uma tripla para a esquerda e uma simples para a direita. Então também será o I para o S, P. Tranquilo? Beleza? A gente prossegue na próxima aula. Um abraço.